Bom dia! Dia 5 de março de 2026, quinta-feira. Estamos no tempo da quaresma, tempo oportuno para a conversão, corrigir os nossos erros, se arrepender dos pecados e permitir que Deus nos conduza. Bora refletir? Nossa reflexão está em Gálatas 5,16, que diz assim: Eu lhes digo, vivam segundo o Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Ambos, de fato, se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Porém, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nos versículos 19 e seguintes, fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Vale a pena conferir. Aliás, esse vídeo é uma inspiração que tive assistindo às pregações do Frei Gilson, que ele tem feito durante a quaresma, logo após o rosário. Fica a dica, entre no YouTube e aprecie as pregações, vale a pena. E para finalizar, vou contar uma breve história que nos ajudará a entender como fazer para mortificar as obras da carne, para que possamos viver os frutos do Espírito. É a história de um indinho, que ele conversando com o seu pajé, com aquele sábio lá da tribo, conversando com o menino estava triste, porque de vez em quando ele fazia coisas que deixavam a família dele triste, ele mesmo ficava triste com algumas ações que ele tinha. E aí o sábio, o pajé lá, começou a contar a ele que dentro dele existiam dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E aí o indinho ficou falando, nossa, mas se existem os dois lobos dentro de mim, ele ficou mais triste ainda, porque ele começou a refletir e entender que ele continuaria fazendo as coisas ruins também, porque o lobo mau também estava dentro dele. E aí ele começou a pensar, e aí o pajé deixou ele refletir um tempo e aí ajudou ele a entender. E aí o menino pergunta a ele, mas como que eu faço então para ser uma boa pessoa se eu tenho os dois dentro de mim? E aí o pajé, com muita sabedoria, sabiamente disse assim a ele: é só você deixar de alimentar um dos dois e esse morrerá. Sensacional, sensacional. Temos em nós a concupiscência, essa tendência ao pecado, por conta do pecado original. Precisamos mortificar essas vontades da carne, assim como o lobo mau, para poder viver os frutos do Espírito. Peçam a força que vem do alto, o Espírito Santo, pois somos fracos e sozinhos não podemos. Que o Espírito Santo nos guie, ilumine e nos dê a sabedoria para conduzir a nossa vida para a vida eterna. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.